Olá, eu sou a Eli Maggioli e hoje vou falar sobre as enxaquecas. Se desconhece quais são os sintomas ou se desconhece o que é uma enxaqueca, então venha comigo, eu vou explicar tudo. Olá, então hoje vamos falar sobre enxaquecas. As enxaquecas são dores latejantes ou pulsantes, de moderadas a graves e que ocorrem normalmente em mulheres. Há uma boa parte de homens que também sofre, mas não é um número tão grande quanto o de mulheres. Porquê que eu resolvi fazer este vídeo sobre isso? Porque só recentemente, aos 36 anos, que eu descobri que sofria de enxaquecas. E tal como eu acredito que haja outras pessoas que possam estar a passar pelo mesmo e desconhecem. Mas se de alguma maneira conseguirem identificar, pelo menos que tenham 3 dos sintomas que eu vou dar, pelo menos eu acredito que já possa ajudá-las para dar uma luzinha e então procurarem uma ajuda médica, porque é muito importante. E nós escusamos, não há necessidade de estarmos a sofrer, não é? E os médicos já estão tão bem preparados, sabem como nos ajudar. Melhor do que eles, não há quem. Portanto, eu tenho aqui algumas cábulas, porque tal como eu vos disse, eu só soube que eram enxaquecas agora. Eu sofro de alguns sintomas já há bastantes anos, agora realmente é que o puzzle ficou realmente a fazer sentido, porque lá está, nunca me foi dito, porque acredito que também para os médicos, quando nós vamos a uma consulta e dizemos: doutor, olha, tenho andado um bocadinho enjoada, ai doutor, sabe, olha, de vez em quando dá-me assim a cabeça, às vezes é assim, mas depois passa e tal. Se nós próprios desvalorizamos os nossos sintomas, não há como também fazer com que os médicos percebam, não é? E depois estes sintomas podem estar associados a outras patologias, portanto acredito que tem que ser mesmo dentro de um quadro clínico, de um conjunto de sintomas, que aí um médico consiga chegar a esta conclusão. E por isso eu também tive que, lá está, fazer pesquisa, não é? Para fazer sentido para mim, porque eu comecei... Desde o fim do ano passado, eu sempre tive dores de cabeça, aliás é normal, não é? Principalmente para uma mulher, também por causa da parte hormonal, não é? Do cansaço, de noites mal dormidas. Nós associamos sempre, lá está, que estamos assim, naquele estado, com aquela dor, ou porque dormimos mal, ou porque fizemos um pouco mais de esforço físico, mas é muito importante nós estarmos atentos a estes sintomas. E então eu sempre tive dores de cabeça, mas intensificarem-se a partir do ano passado. Mas mesmo assim eu sou teimosa e fui tentando ali aguentar. Até que no final deste ano eu já não aguentei mais. A dor cada vez começou a tornar-se mesmo demasiado forte. De tal maneira que eu não conseguia sequer fazer as minhas tarefas diárias normais, porque era impossível para mim. Eu sei que há muita gente que normalmente quando tem estas dores de cabeça, por exemplo, tem um fator muito forte que associa logo, que é, portanto, a sensibilidade à luz. A pessoa tem muita sensibilidade à luz e, portanto, precisa estar num sítio escuro. Isso comigo não acontece, não é a luz que me causa esse desconforto. O que mais me causa desconforto é o barulho, é a confusão sonora. Isso sim me causa muito desconforto e muita confusão. E então eu resolvi procurar ajuda, porque a dor tornou-se insuportável mesmo, e eu disse: não, isto não é bom, não está, há qualquer coisa que não está bem. Eu comecei inclusive a ter febre, muita febre, o meu corpo começou de alguma maneira a reagir a esta dor tão forte,
comecei a ter febre, comecei a ter muita fraqueza no corpo, eu não conseguia me manter em pé, quanto mais sair para conduzir, não tinha força nos membros e tenho, quando tenho estas crises, tenho muitas tonturas e portanto não é nada bom. Então resolvi procurar ajuda, um excelente médico, e então ele logo na primeira consulta disse-me: você sofre de enxaquecas. Porque pelo que ele disse, explicou, e eu não sabia, normalmente as pessoas que sofrem de enxaquecas têm sintomas comuns à enxaqueca e portanto eu tenho praticamente todos os sintomas das enxaquecas, mas acho que é a partir de 3 sintomas desses que a pessoa realmente fica com o diagnóstico de enxaquecas. Eu tive que fazer uma pesquisa, não é? Porque aquilo, confesso que fez-me alguma confusão e portanto eu tive que ir perceber o que é que se estava realmente a passar, e quando eu percebi, de facto fez todo o sentido, porque lá está, os sintomas estavam lá e eu não conseguia associá-los. Mas eu vou explicar melhor com estas cábulas, digamos assim. Acho que é muito melhor para poder-vos ajudar. Portanto, nós temos 4 fases da enxaqueca. A primeira fase da enxaqueca é o chamado pródromo. O pródromo é aquela fase premonitória, não é? Em que começamos a sentir alguns sintomas, lá está, premonitórios da crise, que podem começar horas ou dias antes da cefaleia. E daí, por isso mesmo, nós não conseguimos associar aqueles sintomas às enxaquecas. Porque, como às vezes esses sintomas não ocorrem todos ao mesmo tempo, podem ir ocorrendo aos poucos, nós não associamos. E depois, entretanto, temos a dor de cabeça e achamos que, de facto, foi porque tivemos um dia cansativo, foi porque fizemos algum esforço, foi porque não dormimos, enfim. Então é muito importante nós estarmos atentos pelo menos às 48 horas antes de surgir a crise. E portanto estes sintomas, lá está, podem incluir, como eu já disse, cansaço, dificuldade de concentração, o desejo por determinados alimentos, normalmente é por algo doce, alteração do apetite, a pessoa pode não ter fome, como pode ter alguma fome a mais. Eu é o contrário, tenho menos apetite. Muita sede. Eu, sinceramente, há fases em que eu sinto que estou bastante desidratada. Sinto logo pela minha boca. E pronto, lá está. Achava que era normal, ou porque transpirava mais, ou porque... Enfim, ou por causa do exercício físico. Então, nunca associava às enxaquecas. A alteração do humor também é muito importante. E, de facto, quando eu soube isto, realmente é verdade. Nós ficamos com uma grande alteração do humor. E já tive, entretanto, infelizmente, já tive outras crises após ir ao médico, e então, como estou mais atenta, apercebi-me de facto que antes de me surgir uma crise e estava nesta fase primária, eu tive uma alteração do humor, e isso chamou-me logo a atenção, porque nós temos que estar atentos a estes sintomas, porque é para podermos prevenir logo com o tratamento que o médico nos dá. Bom, a rigidez do pescoço. Como sintoma, bocejo muito, mesmo muito, durante o dia, estejo sempre a bocejar. Até pode não sentir sono, mas estejo sempre a abrir a boca. Isso é um sintoma também. A sonolência em si também é sintoma. A irritabilidade e a diarreia ou obstipação. Portanto, são sintomas que fazem parte do pródromo, desta primeira fase antes de surgir a dor. E será... Comigo eu tinha estes sintomas todos, eu tenho estes sintomas já há bastante tempo e de facto nunca dei importância, não é? Porque eu também sempre tive a tensão baixa, então achava que, lá está,
parte destes sintomas fossem de estar com a tensão baixa. Muitas vezes, quando eu tinha dores de cabeça, achava que era porque eu estava com a tensão baixa. Agora sim, faz muito mais sentido. Depois temos a aura, que é a fase 2 deste quadro, digamos assim. A aura, nem toda a gente passa pela aura, eu passo também pela aura. O que é a aura? A aura inclui sintomas neurológicos, visuais, sensitivos, de linguagem ou motores. O que quer isto dizer? São alterações que nós temos muito rápidas na nossa visão. Eu falo por mim, começo a ver muitas luzinhas no meu campo visual. É estranho, parece que ligaram-me ali umas luzes. Houve uma vez que me assustei porque de facto fiquei sem conseguir durante... Não chegou a 1 hora, mas ali durante algum tempo fiquei sem conseguir ver, porque havia muitas luzes, então muitas pintinhas de luz, então eu não conseguia ter foco, digamos assim, não conseguia focar e não conseguia ver bem os objetos, as pessoas, enfim. Causa um bocado de uma impressão, é uma impressão muito horrorosa, mas depois passa. O formigueiro, também sim. Também já tive e tenho formigueiro nas pontas dos dedos das mãos e também já senti no braço. Também já me apareceu formigueiro aqui nestas, mas há outras zonas do corpo que possam surgir. Também há a dificuldade temporária em compreender a linguagem, portanto as pessoas não têm tão boa compreensão. E nem na articulação das palavras. Confesso que isto também já me aconteceu e, mais uma vez, não é nada bom. Portanto, estes sintomas podem durar entre 5 a 60 minutos ou mais, depende das pessoas, e ocorrem sempre antes do início da dor de cabeça. Portanto, isto faz parte da segunda parte do... Portanto, isto tem aqui não sei se vem, portanto, isto é o pródromo, isto é a aura, antes de surgir realmente a dor de cabeça em si. Contudo, o mesmo doente pode ter crises de enxaqueca com aura ou sem aura. Como eu já disse, a aura não é sentida por todas as pessoas. Portanto, eu neste caso percebi que tinha, junto do médico, de facto, porque ele vai-nos fazer muitas perguntas e vai-nos... para irmos ao encontro realmente deste diagnóstico. E então percebi que sim, também fazia parte. A terceira fase, digamos assim, a seguir é então a cefaleia, a dor de cabeça, não é? Que após estes sintomas todos, a senhora resolve aparecer e resolve aparecer com a intensidade moderada a forte. É tipicamente latejante ou pulsátil e é agravada pelo movimento que nós fazemos ou em atividade física ou de rotina. Portanto, quando nós estamos com a dor, qualquer coisa que nós façamos, a dor intensifica ainda mais e torna-se realmente insuportável. Ocorre habitualmente num dos lados da cabeça, portanto, ou no lado direito ou no lado esquerdo. E normalmente isso acontece no início da crise. Portanto, é possível sentir também nos dois lados ou então em toda a cabeça. Isso, lá está, depois é de pessoa para pessoa. E durante esta fase os doentes podem estar a sentir as náuseas e os vômitos. Portanto, e com uma extrema sensibilidade à luz e ao som, como eu já tinha dito, ou a ambos. Portanto, isto uma crise que me surgiu antes de eu procurar o médico, em que me levou realmente a dizer não, chega, há qualquer coisa que não está bem, foi o facto, eu acordei bem e de repente, do nada, eu vomito mesmo, a coisa que nunca me tinha acontecido, às vezes ficava enjoada, mas vomitar aconteceu-me nessa vez. Vomitei e logo de seguida vem a dor de uma maneira que eu não consegui suportar.
E pronto, e por isso eu resolvi procurar ajuda, porque é muito importante nós realmente percebermos o que é que se está a passar connosco, até porque pode não ser enxaquecas, atenção, também pode ser outras coisas graves que necessitam de ser tratadas e, portanto, lá está. Eu acho que é importante nós ouvirmos o nosso corpo e aquilo que estamos a sentir. É muito importante, portanto, não o ignorem, por favor. E depois temos a fase pós-dórmica, que é quando a dor de cabeça passa, não é? Quando nós achamos que finalmente vamos estar livre de tudo. Não. Eis que ela adora deixar ali a sua pegada, não é? Que já não basta estarmos ali aqueles dias todos com aqueles sintomas malucos e depois ter aquele pum, aquela dor maravilhosa, quando a dor se vai embora, que muitas das vezes há quem a dor vai embora ao fim de um dia, ao fim de umas horas, ao fim de um dia. Eu passei a ter a dor durante uma semana. Não é nada maravilhoso e por isso é que eu, de certa maneira, estou aqui a tentar brincar um pouco com a coisa, mas de facto não é nada maravilhoso e eu quero aconselhar-vos a procurarem ajuda profissional, porque é muito importante. Nós não temos de passar por isto, não temos que sofrer, nós somos feitos para sermos felizes e, portanto, se temos quem nos possa ajudar, devemos procurar ajuda. Bem, voltando à fase pós-drómica, desculpem que isto também são nomes um bocado difíceis de dizer, pós-drómica. A fase pós-drómica é o período de tempo que, desde que termina a cefaleia, não é? É a enxaqueca, desde que termina até o doente se sentir normal. Novamente, o que quer isto dizer? Quer dizer que depois de passar a dor e nós achamos que ficamos bem, mas não. Ficamos como se tivéssemos levado com um elefante em cima. Ficamos com a crise, desaparece lentamente e, em alguns casos, também param repentinamente. Mas, habitualmente, esta fase dura menos de 12 horas e, apesar de alguns doentes, pode ser mais longa. E depois, nesta fase, temos, então, sintomas semelhantes à primeira fase. O que quer isto dizer? Quer dizer que quando a dor se vai embora, o nosso corpo volta a ter aqueles sintomas de sensação de cansaço extremo e temos muitas dores no corpo, temos também muita sonolência, o nosso corpo pede muito, muito para dormir, pelo menos no meu caso é assim. Temos dificuldade em concentração, portanto, realmente é uma ressaca, não é? Uma ressaca de pós-enxaqueca. Então, temos o diagnóstico, não é? Ao fim de todos estes sintomas temos o diagnóstico, portanto não existe nenhum exame assim específico para diagnosticar a enxaqueca. Para confirmar o diagnóstico, o médico tem que ir, lá está, como eu estava a dizer, falar connosco, fazer muitas perguntas. As enxaquecas são hereditárias e de facto, tanto no meu lado, tanto mãe quanto pai sofrem de enxaquecas e portanto o diagnóstico é feito com base na localização, no tipo de dor, o início, a frequência, a duração da dor, a existência dos outros sintomas, não é? O histórico familiar, portanto, tudo isto é aquilo que nós vamos conversar com o médico, perguntas que ele nos vai fazer é sobre isto, para então chegarmos ao diagnóstico da enxaqueca. Temos as causas e os fatores desencadeantes, não é? Como eu já disse, temos a parte genética, mas também temos os fatores desencadeantes, são muitos. Até podem ser internos, do nosso próprio organismo, não é? Ou externos, exteriores do nosso organismo. O que quer isto dizer, Liliana? Quer dizer que quando nós, por exemplo, temos stress, não é? O stress realmente faz muito mal em tudo na nossa vida, mas também pode desencadear as crises, não é? A ansiedade, a depressão, as emoções fortes, os maus hábitos de sono. Portanto, tanto quem dorme pouquíssimo ou quem dorme muitíssimo, portanto, pode também provocar, não é? Isso depois depende de pessoa por pessoa, a desidratação, não é? A ingestão insuficiente de água.
Eu costumo dizer, nós temos que beber bastante água. A água é muito importante para o nosso corpo, para todo o funcionamento do nosso corpo, não só para a parte interna como para a parte externa. Nós precisamos de beber muita água. A parte hormonal, não é? Nas mulheres temos a parte da menstruação, a ovulação pode desencadear também as crises de enxaquecas e as dietas. Não é? As dietas, quando nós resolvemos fazer dietas malucas sem acompanhamento de um nutricionista, podem causar também, não é? Porquê? Porque há muitas pessoas, acredito que há muitas pessoas que de facto não procurem ajuda especialista para emagrecer ou para engordar. Também há pessoas que necessitam de engordar, não é? Então, ou comem a mais ou não comem, ou comem alimentos que realmente fazem mal e provocam crises, porque há alimentos que nós temos de evitar um pouco para não ter tantas crises, como por exemplo o excesso do café, embora que o café tem que andar ali em equilíbrio, porque nós, se não bebermos café, também, quem está habituado, claro, também tem crises, mas quem bebe café a mais tem crises, portanto tem que haver ali um equilíbrio. Os chocolates também podem provocar crises, há os citrinos, queijos, portanto temos que ter ali em atenção a alguns alimentos, mas isso o médico depois também nos vai ajudar. E as comidas ricas em nitritos, como os chouriços, as carnes de charcutaria, portanto tudo isso tem que se ter muito, evitar ou então não comer mesmo. Ao fim e ao cabo são os alimentos processados, né? Nós não podemos, temos mesmo de evitar ao máximo. Depois também temos outros fatores desencadeantes, como por exemplo as bebidas alcoólicas. Eu não bebo, mas acredito que pessoas que até bebam só um pouquinho, não é? Não se apercebam que pode estar a provocar-lhes também, possa estar peço desculpa, amiga, que um bocado gaga, pode-lhes provocar um pouco pode-lhes provocar mais crises, não é? Ou então até pode aumentar a intensidade das crises. E depois também há, coisa que eu também não sabia, não é? Medicamentos que nos podem causar. As atividades físicas com alterações repentinas, ora muito extremas, ora sem atividade nenhuma, portanto tudo isso também provoca. O cansaço, como eu já aqui falei, as alterações ambientais, como as mudanças do tempo, podem provocar as alergias, podem também provocar crises. Enfim, há os estímulos sensoriais, como o stress visual ou os odores intensos também. A mim sempre me causou de facto muito desconforto, perfumes fortes, odores fortes e os ruídos, lá está, altos, que é o que realmente a mim também me provoca mais desconforto. É importante nós identificarmos e evitarmos os fatores desencadeantes o que se torna um desafio, não é? Porque isto varia de pessoa para pessoa e então por vezes é difícil de nós percebermos, mas no entanto nem todos os fatores desencadeantes são os mesmos para todos os doentes, não é? Com enxaquecas, e estes podem mudar ao longo dos anos, portanto, ao longo da vida, estes fatores podem ir mudando. Nós temos que estar atentos para percebermos, porque lá está, como eu já disse, isto varia de pessoa para pessoa. O que a mim me desencadeia uma crise, a outra pessoa pode não desencadear. E assim vice-versa. Portanto, nós temos que estar atentos e o médico também vai nos ajudar nesse sentido, para então termos melhoras, não é? Que é o que todos nós desejamos. Nenhum fator desencadeante é comum aos doentes, como eu já tinha dito. E uma crise pode ser desencadeada por um ou vários fatores, e alguns dos fatores desencadeantes também podem funcionar como um tratamento para a cefaleia, como por exemplo o café. Normalmente, quando a dor,
Portanto, nós temos um medicamento que devemos tomar antes que nos surja a dor. Portanto, quando nós já estamos a ter um destes sintomas ou estes sintomas, nós tomamos um medicamento, que é o médico que nos prescreve, mas quando mesmo assim ainda nos surge uma dor ligeira de cabeça, nós temos que recorrer, por exemplo, a medicamentos que o médico também nos aconselha, e alguns deles têm, por exemplo, cafeína, não é? Portanto, lá está, nem todos estes fatores encadeantes se devem totalmente evitar, portanto, porque podem nos ajudar no tratamento. Lá está, isto tem que ser ali muito bem aconselhado pelo médico e também explicado pelo médico. Mas pronto, eu então achei por bem vir aqui dar o meu testemunho, porque acredito que, como eu, haja muitas pessoas que tenham estes sintomas isolados e não cheguem à conclusão que estão a ter enxaquecas. E portanto, se assim for, se tiverem pelo menos 3 destes sintomas ou todos eles, por favor, procurem um médico especialista ou mesmo um médico de família. Melhor do que eles, como eu já disse, não há. Eles sim saberão nos ajudar e indicar qual o melhor tratamento e o que se deve ser feito. E pronto, espero que tenham gostado. Contem a vossa experiência, deem-me o vosso feedback, se com vocês acontece o mesmo, se vocês já sabiam que sofriam de enxaquecas, há quanto tempo já sabem, quais é que são, porque isto também depois há situações que nos ajudam a melhorar, não é? As nossas crises, que nos ajudem a ter menos crises, por exemplo, a prática do yoga, a meditação, são exercícios que nos ajudam a não ter tantas crises, não é? E depois viver uma vida com menos stress possível. E eu sei que nos dias de hoje não é nada fácil, não é? Mas estamos aqui todos juntos, vamos nos ajudar. E, portanto, deem-me a vossa opinião, espero que tenham gostado, deem o vosso like e um beijo, até ao próximo vídeo. Obrigada!